Boa noite! Mais um momento nós vamos passar na presença do nosso Deus, orando, pedindo a bênção e a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Eu me chamo Jeremias Lopes, estou aqui para orar por você e com você e juntos recebemos de Deus a orientação, a graça e a força para continuar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Te agradecemos, ó Deus querido, por este dia que o Senhor nos deu de trabalho, pelo Senhor ter nos abençoado, onde fomos e retornamos para os nossos lares. Agradecemos a Ti pela saúde física, pela saúde espiritual, emocional, pelo Senhor estar conosco, nos ajudando e nos fortalecendo. Neste momento, ó Deus, apresentamos a Ti as pessoas necessitadas, aqueles que não têm onde dormir, andarilhos, ó Deus, aqueles que estão, Senhor, sem um norte, sem um rumo, que o Senhor, ó Deus, de alguma forma, possa criar alguma situação para ajudá-los neste momento. Oramos, ó Deus querido, ó Pai amado, por aqueles que estão nos hospitais, por aqueles que estão nos presídios, por aqueles que estão nas clínicas de repouso e de recuperação, que o Senhor possa ajudá-los, fortalecê-los, orientá-los e guiá-los, ó Pai, nesta jornada. Senhor, intercedemos agora por aqueles que estão clamando por um milagre na área familiar, que o Senhor, ó Deus, venha realizar este milagre no casamento, na relação entre filhos e pais, pais e filhos. Oramos por aqueles que estão clamando por um milagre na área financeira. Ajuda os teus filhos, Senhor. Clamamos, ó Deus eterno, juntos aqueles que estão orando, ó Pai amado, por dificuldades emocionais, espirituais, questões ligadas à alma, Senhor, que a tua bênção e que a tua graça repouse sobre os teus filhos, Senhor. Neste momento, venha falar conosco através da sua palavra. Vamos olhar para o Salmo 45 e desejamos que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos mostre o caminho, que o Senhor nos mostre a direção a ser seguida, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos por tudo. Amém. Graças a Deus. Salmo de número 45, que tem por título Descrição profética da união entre Cristo e a sua igreja. Verso 1 a seguir diz assim: O meu coração ferve com palavras boas, falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Tu és mais formoso do que os filhos dos homens, a graça se derramou em teus lábios, por isso Deus te abençoou para sempre. Cinge a tua espada à coxa, ó valente, com a tua glória e a tua majestade, e neste teu esplendor cavalga prosperadamente pela causa da verdade, da mansidão e da justiça, e da tua destra te ensinará coisas terríveis. As tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei, e por elas os povos cairão debaixo de ti. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e aborrece a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. Todas as tuas vestes cheiram a mirra e óleos e cássias, desde os palácios do marfim de onde te alegram. As filhas dos reis estavam entre as tuas ilustres donzelas. À tua direita estava a rainha ornada de finíssimo ouro de Ofir. Finíssimo ouro de Ofir. Ouve, filha, e olha, e inclina teus ouvidos, e esquece-te do teu povo e da casa de teu pai. Então o rei se afeiçoará à tua formosura, pois ele é teu senhor, obedece-lhe. E a filha de Tiro estará ali com presentes, os ricos do povo suplicarão teu louvor. A filha do rei é toda ilustre no seu palácio,
as suas vestes são de ouro tecido. Levá-la ao rei com vestes bordadas, as virgens que acompanham a trarão a ti. Com alegria e regozijo serão trazidas, elas entrarão no palácio do rei. Em lugar de teus pais será o teus filhos que fará príncipes sobre toda a terra. Farei lembrar do teu nome de geração em geração, pelo que os povos te louvarão eternamente. Graças a Deus. Salmo 45 é o salmo que mostra a unidade entre um rei e as donzelas, as princesas, tipificando Cristo com a igreja. Esta união entre o rei e as donzelas, as princesas, é uma tipificação clara de Jesus Cristo e a igreja. É tão interessante que ele coloca dizendo que a filha do rei é toda ilustre no seu palácio. Isso é interessante porque ela se torna ilustre dentro do palácio do rei, ou seja, a igreja se torna ilustre, se torna aperfeiçoada, se torna adornada, se torna perfeita, se torna vestida bela por causa do palácio do rei. O palácio do rei a torna ilustre e ela vive ali. E diz o texto que as suas vestes são feitas e estas vestes mostram a sua beleza, fazendo ali a ligação que a noiva de Cristo, ela sempre vai zelar pelas suas vestimentas, pela sua beleza, e isto é uma ligação clara à perfeição, à santificação, à demonstração de estar sempre preparada, sempre arrumada para o seu noivo, uma demonstração clara de santificação. Mas nós vamos aqui tirar 3 lições maravilhosas dentro desse texto que vai falar fortemente ao nosso coração. A primeira lição que encontramos está no verso 1, que diz: o meu coração ferve com palavras boas, falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Esta expressão foi utilizada pelo escritor que estava diante do rei. E este escritor, ele diz que o seu coração fervia de palavras boas para o rei. Olha que interessante, as palavras boas faziam o seu coração ferver e a sua língua se tornava como uma pena de um destro escritor, ou seja, de um perfeito escritor, de um excelente escritor. Por isso aí a palavra destro, ele aparece fazendo uma referência à perfeição, àquilo que é realizado da melhor forma possível com o lado destro. Então veja só o que ele está dizendo, que a língua dele é como um escritor que fala coisas boas, que cria coisas boas, e o rei gosta de ouvir. E aqui eu quero atribuir isto para nós nesta noite. Estamos sempre trabalhando em cima desta questão da fala. Não sei se vocês estão ligando aí, um vídeo com o outro, mas estamos apontando isso nos nossos vídeos. E a fala, ela está sendo sempre mencionada nos nossos vídeos. Como está sendo a sua língua? Como está sendo a sua palavra? Como está sendo aquilo que você diz, aquilo que você está expressando em palavras? Veja que ele diz que o coração ferve e ele fala do que é bom, e a língua então se torna como um destro escritor, ou seja, fala de coisas excelentes, de coisas boas, de coisas lindas. Como está sendo
a sua língua. A sua língua é uma pena que escreve aquilo que é bom, ou a sua língua é uma espada que mata as pessoas? A sua língua, ela está na qualidade daquilo que traz satisfação, completude, harmonia, ou a sua língua é como uma flecha, é como uma lança, é como um instrumento, um punhal que mata as pessoas? Veja que o escritor diz: estou diante do rei, mas dentro de mim tem palavras boas, e então a minha língua, ela se torna instrumento daquilo que é bom. Veja que só se torna uma língua boa, uma língua que fala verdade, pureza, alegria. A língua só fala isso se dentro de você o coração ferver de palavras boas. Então, a obra de mudar a conversa está dentro do coração. Se mudar o coração, se encher o coração daquilo que é bom, daquilo que é puro, daquilo que é amável, daquilo que é de boa fama, daquilo que é de qualidade, daquilo que traz alegria, então a sua língua, ela vai produzir uma história como de um destro escritor, uma história perfeita, uma história linda, uma história que as pessoas vão ter sabor de escutar as suas palavras, uma história que sai e promove vida, promove o sentimento de contentamento e de sentimento de prazer. Era isso que ele estava dizendo: eu estou diante do rei, meu coração ferve de palavras boas, e a minha língua então expressa uma história que o rei e que as demais pessoas que ouvem sente alegria, prazer, entusiasmo, satisfação em ver as minhas palavras. Ok? Partimos então para a segunda lição, que é a descrição em que ele vai estar fazendo. Após dizer como que a língua dele está, ele então começa a falar: tu és o mais formoso, porque a graça se derramou sobre os seus lábios e Deus te abençoou. Tem a espada na coxa, tem a majestade, tem o resplendor quando cavalga, tem poder para derrubar os inimigos. E então ele começa o verso 7 dizendo: o teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo, o cetro do teu reino é um cetro de equidade, tu amas a justiça e aborrece a impiedade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que todos os companheiros. E aí ele faz essa declaração apontando para Jesus Cristo. Veja que ele olha para o rei e descreve como ele via o rei, e enquanto ele descrevia o rei, o Espírito Santo o fazia escrever acerca de Jesus Cristo, aquele que tem graça, aquele que tem majestade, aquele que tem poder, aquele que tem força, aquele que rompe as barreiras, aquele que ensina a justiça e tem a verdade, a mansidão, e faz o que é reto e promove esse sentimento de poder e de grandeza nas pessoas. Então ele diz: o teu trono, ó Deus, é eterno. E aqui ele está fazendo uma clara evidência de Jesus Cristo. Por isso ele diz, por isso ele expressa dizendo: Deus, o teu Deus te ungiu. Ele está falando literalmente de Jesus como Deus, e Deus o ungiu como Jesus Cristo também foi, de honra, de força e de graça. E aqui ele expressa: o teu trono, ó Deus, é eterno. O trono de Jesus é eterno. A palavra trono fala de firmeza, fala de poder, fala de autoridade, ou seja, aquilo que Jesus Cristo tem, a sua grandeza, a sua força, ela é eterna. Por quê? Porque Deus ungiu a isso.
Deus o levantou assim, cumprindo-se o que está escrito no Novo Testamento, que Deus o engrandeceu, o elevou, o honrou acima de qualquer homem, dando-lhe um nome acima de todos, o exaltando acima de todos os que estão nos céus, na terra e debaixo dela. É o trono de Jesus. Ele é firme, ele é eterno e ele ama a justiça e aborrece a impiedade, ele aborrece o pecado, porque ele deseja que as pessoas vivam no seu curso, no curso de graça, no curso da verdade, no curso da mansidão, no curso da justiça, expressado no verso 3, 4 e 5. Então veja que enquanto o salmista ele escreve, olhando para o rei, ele vai apontando características de Jesus Cristo. Como Jesus Cristo é, o que Jesus Cristo tem, como Jesus Cristo faz, o que ele ama, o que ele gosta. E ele expressa: tu amas a justiça e aborrece o pecado. Ele diz: as tuas vestes cheiram a mirra e a alegria nos palácios ao sentir o seu cheiro. E aí ele começa então a falar das filhas dos reis, as princesas. Ele diz: as filhas dos reis estavam entre as tuas ilustres donzelas, à tua direita estava a rainha, ornada de finíssimo ouro de Ofir. E aqui a rainha é a representação máxima da igreja junto com estas mulheres. E então ele começa a falar acerca das filhas. Ouve, filha, e olha e inclina teus ouvidos, esquece do teu povo e da casa de teu pai. Ou seja, esquece de tudo aquilo que vocês aprenderam, de tudo aquilo que vocês viram, de tudo aquilo que vocês têm, e olhe apenas para o rei. E então ele diz: então o rei se afeiçoará à tua formosura, pois ele é teu Senhor, obedece-lhe. E aqui eu tenho a terceira lição. Veja que ele está descrevendo Jesus Cristo, correto? E aí agora ele começa a descrever as princesas, as filhas dos reis, e ele começa a tecer isso como se fosse a igreja. Isso é muito interessante, como se fosse a igreja. E ele diz então: filhas, esquece do povo, esquece da casa do teu pai, aquilo que vocês tiveram, aquilo que vocês aprenderam, e olha para o rei, porque ele então vai ver a beleza sua. E quando ele olhar para a beleza sua, ele vai ter esta afeição de querer você. E então você obedece ele, porque ele é o seu Senhor. E aqui é o interessante: a expressão obedece. O salmista diz para as princesas: obedece ao seu Senhor. E a igreja, ela é tipificada aqui. E a obediência deve estar no nosso coração. Devemos estar sempre dispostos a obedecer o nosso rei que tem graça, majestade, verdade, mansidão, justiça, o nosso rei que aborrece a impiedade, o nosso rei que tem um trono eterno. Devemos obedecê-lo, devemos estar diante dele com este sentimento de obediência. Vivemos dias em que as pessoas desejam serem alcançadas por Deus, mas as pessoas não desejam mais obedecê-lo. E a obediência é um dos pilares da nossa fé. A nossa fé, ela é fundamentada em várias questões doutrinárias, bíblicas, que temos interpretações e muitas outras coisas, e um dos pilares fundamentais da nossa fé é a obediência a Jesus Cristo. Se nós não obedecermos a Jesus, nós teremos o processo da santificação corrompido.
Se tivermos o processo da santificação corrompido, o nosso processo da regeneração vai estar em jogo. Se o nosso processo da regeneração está em jogo, a nossa fé também está. Então, a obediência, ela é um princípio que nós devemos sempre estar observando. Será que eu estou obedecendo a Jesus? Será que quando eu ouço a palavra eu obedeço? Será que quando eu leio ela eu obedeço? Será que quando eu vejo alguém pregando a palavra de Jesus Cristo eu obedeço? Eu preciso obedecer. A palavra de Deus diz que há caminhos maravilhosos, ricos, cheios de bênção para aqueles que obedecem. Jesus Cristo, ao dizer para os seus discípulos, ele expressa dizendo: venha atrás de mim, toma a cruz e siga-me. Esta expressão, siga-me, é obedeça. Tudo aquilo que eu fizer, tudo aquilo que eu realizar, façam vocês também. A obediência é um princípio que devemos estar. Então vimos no Salmo 45, nesta noite, a expressão do salmista ao dizer como seus lábios é. Vimos Jesus Cristo na pessoa desse rei que ele descreve e vimos a figura da igreja nas pessoas representadas das filhas dos reis, as filhas dos reis representando a igreja de Jesus Cristo. Amém? Devemos então observar os nossos lábios, entender que o reino de Jesus dura para sempre e é necessário nós obedecermos ele como filhas do rei. Devemos obedecer o nosso Rei Supremo, Jesus Cristo. Oremos ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, agradecemos a Ti por esta palavra, que a nossa língua, Senhor, que a nossa boca, que as nossas palavras possam ser palavras boas, que levem as pessoas à vida, que levem as pessoas a um caminho de Te conhecer e de estar diante do Senhor. O Teu trono dura para sempre e permanece para sempre, pois o Senhor é o Rei soberano, cheio de graça, de majestade, de verdade, de justiça. O Senhor julga com equidade, o Senhor tem o poder, o domínio, o Senhor é justo, Senhor, e precisamos Te obedecer. Nos ajude nesta ação de Te obedecer, nos ensine cada vez mais, nos mostre o caminho. Nos dê uma noite abençoada, Senhor, uma noite de sexta-feira cheia da Tua graça. Repreendemos toda ação do mal, toda operação maligna contra as nossas vidas. Pai amado, em nome de Jesus, caia por terra. Amém. Graças a Deus. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal. Que você tenha uma sexta-feira abençoada, um fim de semana rico na presença do Senhor. E eu te espero aqui no próximo vídeo, querendo Deus.